E aí, galerinha do bem? Belê? Mais uma aula Biologia para todos. Nós vamos falar do ciclo celular, mais precisamente interfase. Belê? É isso aí, galerinha do bem. Vamos falar da interfase ou da interfase. Mas o que é? O que é essa bagaça toda aí? A vida da célula é um ciclo. O ciclo celular consiste basicamente em duas etapas: a interfase ou interfase e a divisão celular, que no caso, no próximo vídeo, será mitose, onde uma célula se divide em duas novas células idênticas, com o mesmo número de cromossomos. Então, o que é a interfase? A interfase compreende o período entre duas divisões celulares, entre duas mitoses. Então, aconteceu a mitose, duas novas células foram formadas. Entra na interfase. E após a interfase, nova divisão celular, nova mitose. Então fica assim: mitose, acabou, interfase. Mitose, acabou, interfase. Entenderam isso? Então, mitose, interfase. Ah, mas a mitose não é o processo mais importante? É esplêndido, é espetaculoso a mitose. Só que 95% do tempo do ciclo de uma célula é no período de interfase, galerinha do bem. No que consiste a interfase? Consiste no crescimento celular, síntese de proteínas, de RNA e na duplicação do DNA. Galerinha do bem! Na interfase é onde o DNA se duplica. E vou enfatizar isso, porque muitos alunos acreditam que é durante a mitose que ocorre a duplicação do DNA. Não. Na mitose, o DNA já tem que estar duplicado, favorecendo a divisão celular. Eles têm que entrar duplicado para ajudar a divisão, a formação de duas novas células. A interfase consiste em 3 períodos. São eles: G1, S, G2. Garagem 1, subsolo, garagem 2. Não. G de gap, de intervalo. S de síntese de DNA. E G2, outro intervalo. Apesar que acreditavam que esses intervalos a célula não fazia nada. E ela trabalha para carambolas. Fase G1, garagem 1. A fase G1 é um período de grande crescimento celular. Ela aumenta de volume. Lembrem-se, ela vai se dividir em duas novas células idênticas. Então ela aumenta, ela cresce, porque depois vai ter a divisão E, certo? Na fase G1, então, inicia-se o crescimento celular, é o período onde há o maior crescimento dela. Síntese de RNA, síntese de proteínas. Sim, galerinha do bem, na fase G1 tem a síntese proteica, muitas das quais farão parte da mitose. Na fase G1, ela vai dar continuidade ao ciclo celular, para entrar na fase S, que eu já vou explicar, que é onde duplica o DNA. Fase G2, ele entra na mitose. Porém, da interfase, a fase G1 é a mais extensa e variável que existe no ciclo celular. Beleza. Dependendo do tecido na qual a célula pertence, a fase G1 vai ser mais ou menos extensa. Ela é variável. A fase S e a G2 mantêm-se no mesmo ritmo. Informações estarão aqui na tela.
em algum lugar aqui da tela. Bom, continuando. Na fase G1, a célula recebe um estímulo. Pode ser estímulo químico, físico, hormonal, indução do DNA para que ela entre e continue no ciclo celular. S, G2, mitose. Aí se ela não receber um estímulo, ela não entra no ciclo celular? Não. Onde ela fica então? Ela está na fase chamada fase quiescente, fase G0. Fase quiescente é o que chamam de fase de repouso. Mas devo alertá-los, galerinha do bem, uma célula não entra em repouso. Hoje eu não vou fazer nada, eu vou ficar vendo TV. Não, nós fazemos isso. Célula não para de trabalhar. Ah, mas eu já li num livro que a fase G0 é a fase de repouso. Na verdade, ela não está no ciclo G1, S, G2 e mitose, mas ela está trabalhando normalmente. Vou dar um exemplo. Existe uma célula do tecido conjuntivo denominado fibroblasto. E ela está na fase G0. G1 começou a crescer, não está sendo necessário, ela não recebeu um estímulo para entrar no ciclo celular, ela vai para a fase G0, certo? E aí ela está vivendo, organelas estão trabalhando, está trabalhando o seu metabolismo celular, etc. e tal. E quando ela vai receber estímulo? Por exemplo, um ferimento na pessoa. A pessoa corta a pele, corta a derme, atingindo o tecido conjuntivo. Nesse momento, ela vai entrar em ação para ajudar na cicatrização. Ou seja, ela precisa sofrer mitose. Então ela sai da fase G0 e vai para a fase G1. G1, S, G2, mitose. Entenderam? Caso tenham perguntas, aqui nos comentários. Bom, então ela está na fase G1. Se ela não for estimulada, ela fica em G0, que chamo de repouso. Mas pensa bem, não é repouso. A célula trabalhando normalmente. Sua vida. Deixa a vida me levar, deixa a vida levar ela. Beleza. Quando ela receber um estímulo, que pode ser rápido, por exemplo, células do epitélio intestinal, tem renovação de células rápida, galera do bem. Da nossa pele também. Ou seja, as células da sua pele deixadas na cama, no sofá, na semana passada, não são as mesmas desta semana. E não serão as mesmas de domingo, por exemplo. Porque a renovação celular é constante. O ciclo celular é rápido, é contínuo. Enquanto, por exemplo, que neurônios, células ósseas, células musculares, o ciclo celular é lento, é devagar. Ou às vezes ela fica em G0 por muito tempo, por muitos anos, como os neurônios. A vida inteira. Vamos pensar para o ciclo celular. Ela permanece em G0, always, forever. Acabou a fase G1? Não! Então, é no ponto R na qual a célula realiza o checkpoint de hormônios, de substâncias químicas, de enzimas, se o DNA está íntegro. E aí nesse ponto R, nesse ponto de restrição, se tudo estiver favorável, o ciclo celular dá prosseguimento. Porém, se algum problema ocorre nesse momento, ou seja, não está favorável a ela seguir, o ponto R interrompe o ciclo celular, evitando que danos ocorram durante a divisão celular, gerando, por exemplo, um tumor, uma neoplasia. Por exemplo, certas proteínas não foram constituídas para facilitar a mitose. E a duplicação do DNA na fase S estará comprometida. O ponto R vai interromper o ciclo. A fase S, galerinha do bem, esta fase grava a fase S, grava a fase S de síntese. Síntese do que? Do DNA. É nesta fase, pessoas, pessoas e pessoinhas. É nesta fase que ocorre
A duplicação do DNA. Sim. A duplicação do DNA chamada de replicação? Of course. Sure. É nesta fase que ocorre a duplicação do DNA. É lógico, galerinha do bem. Lembrando, o DNA, nesse momento, está na fase de cromatina. Ou seja, o DNA totalmente descondensado. Quando se iniciar a mitose, na fase da prófase, o DNA, a cromatina, começa a se condensar até formar um cromossomo. Então, cromossomo é o DNA totalmente condensado durante a mitose. Cromatina é o DNA descondensado na intérfase. A fase S, as cromatinas se duplicam. Eles podem parecer um X. E aí, um cromossomo está duplicado. Aí você está vendo aqui. Ele representa 2 cromossomos. Não, é um cromossomo duplicado. Certo, galerinha do bem? Então, a fase S é a duplicação do DNA. Inicia-se a duplicação dos centríolos, que serão muito importantes na mitose e lá que serão mais explicados. Passando a fase S, nós vamos para a fase G2, a fase pré-mitótica. É a fase que antecede a divisão celular. DNA está ok? Proteínas estão ok? Centríolo está ok? Bora para a mitose! Bora! Não tem mais a fase R, o ponto R. Não, é na fase G1. Então o que passou de lá, certo ou errado, vai embora. Certo, galerinha do bem? Esta é a interfase do ciclo celular. No próximo vídeo, vamos falar da mitose. Beleza? Beleza, é isso aí, galerinha do bem. Bora estudar!